Olá, eu sou Mariana Casagrande e eu, Alexia Karpilovski, e hoje recebemos aqui no Pipa Podcast o artista plástico e carnavalesco Leandro Vieira. O Leandro mistura arte e carnaval desde 2015 e já conquistou 2 campeonatos pela Estação Primeira de Mangueira, em 2016 e 2019. Nesse ano de não carnaval, ele conversou com a gente sobre a importância cultural do carnaval para a nossa herança brasileira, sobre o sincretismo religioso do país que está presente no carnaval e também sobre escolhas estéticas e políticas. Leandro, bem-vindo ao Pipa Podcast. Obrigada por ter aceitado o convite para discutir o carnaval nesse não carnaval. Dentro das manifestações artísticas, uma coisa muito interessante é poder juntar linguagens e saberes de diferentes áreas, como você faz com a arte e o carnaval, algo que pode ser contraditório para muitas pessoas. Enquanto o carnaval é uma festa popular, as artes visuais estão mais restritas e menos acessíveis muitas vezes ao público. No Pipa, por exemplo, você é o primeiro artista indicado que produz para o carnaval depois de 11 edições do prêmio. E você foi para o carnaval depois de cursar Belas Artes na UFRJ e hoje tem 2 títulos pela Mangueira. Então, eu queria te perguntar como você percebeu que existia uma abertura da arte para o carnaval e do carnaval para a arte, e qual a importância do entendimento do carnaval enquanto arte? Então, primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui trocando essa ideia com vocês, batendo esse papo, né? E, especificamente, essa ideia, né, da abertura que existe da arte para o carnaval e do carnaval para a arte, eu acho que a arte para o carnaval é muito evidente que existe uma abertura, porque o carnaval, enquanto manifestação artística, ele agrega saberes artísticos múltiplos. Então, é muito natural que pessoas ligadas a pessoas que, de alguma forma, apresentam aptidão artística diversa, não é simplesmente a aptidão artística ligada à produção estética, né? A produção estética visual, vamos dizer assim, mas pessoas que demonstram uma sensibilidade artística em áreas distintas, como a dança, como o canto, como a composição, como a produção estética, encontram naturalmente a produção dos desfiles das escolas de samba um caminho natural, porque é muito evidente. A apresentação de uma escola de samba, ela é muito evidente no sentido de deixar claro sua proposta artística, que é uma proposta artística que envolve o canto, que envolve a dança, que envolve a cenografia, que envolve a produção de figurinos, que envolve a construção de uma narrativa estética e que, de alguma forma, já é cristalizada no imaginário popular, não apenas o imaginário popular brasileiro, mas como o imaginário mundial, que reconhece há décadas o desfile das escolas de samba como uma atividade que produz material artístico. Então, isso é muito natural, né? Da arte para o carnaval. Agora, do carnaval para a arte, há uma espécie de bloqueio, que é um bloqueio, né? Que é um bloqueio que a gente pode passar aqui muito tempo discutindo, que é esta visão que o mundo tradicional das artes plásticas, que o mundo tradicional das artes, vamos dizer assim, tem para atividades que são intimamente ligadas com saberes populares. Que aí a gente vai entrar numa discussão de alta cultura, baixa cultura, arte maiúscula, arte popular, artesanato, e aí nós vamos encontrar uma série de dificuldades na própria história da arte, né? Uma dificuldade, por exemplo, de órgãos e de instituições artísticas que durante muito tempo tiveram dificuldade para entender o trabalho do mestre Vitalino, que tiveram dificuldades para entender o trabalho do Heitor dos Prazeres, que tiveram dificuldades para entender a obra do mestre Didi. E aí nós vamos entrar numa questão que é uma questão de um certo preconceito que existe de forma institucionalizada nas instituições de arte brasileiras e mundiais,
que tem um pouco esse olhar pautado na cultura eurocêntrica. E aí, agora, falando no campo das artes visuais, né, imagina, nós estamos falando de quase 90 anos de desfiles de escola de samba, nós estamos falando de uma produção estética que já juntou, que já produziu imagens emblemáticas para a memória cultural brasileira, que já reuniu nomes como Fernando Pamplona, que já reuniu nomes como Arlindo Rodrigues, Rosa Magalhães, Renato Lage, Fernando Pinto, e tantos outros mais, e tantos outros que ainda estão por vir, e que, mesmo esses nomes, que são nomes, em alguns nomes quebrados pela cultura brasileira, são nomes ainda não, são produções artísticas ainda não dadas com a grandeza que merece, né? Não são todos os carnavalescos que têm uma preocupação artística, mas é impossível que em 11 anos não tenha ocorrido carnavalescos com essa preocupação. E mais do que isso, não é possível que em quase 90 anos de atividade artística não tenha havido outros carnavalescos que tenham tido esta percepção, que tenham podido se encontrar em nomes como produtores de arte contemporânea, como pensadores de arte do seu tempo. Então, é um pouco como eu penso. Eu acho que há, e aí é um pouco também onde o meu trabalho milita, né? No sentido de produzir propostas, né? De apresentar propostas que sejam um espelho do seu tempo, né? De apresentar desfiles que, por serem tratados por mim, arte maiúscula, né? Por eu ter o entendimento que o desfile de uma escola de samba deve marcar o seu tempo, produzindo um material iconográfico que dialogue com a sociedade, produzindo um material e um discurso, porque só assim, pelo menos para mim, só assim eu estarei realizando algo com pertinência e que justifique uma arte contemporânea. Então, isso é muito a área onde eu milito, né? No sentido de construir desfiles de escola de samba, de construir uma proposta narrativa e um visual artístico que coloque o desfile da escola de samba tratado com esta grandeza, né? Como algo grande, como algo que a sociedade brasileira ainda precisa entender e como algo que as instituições de arte ainda precisam entender também. Eu estava pensando justamente, a partir do que você falou, numa outra fala sua, numa outra entrevista, quando você diz que a sociedade brasileira, por ignorância, por preconceito, por racismo, tem dificuldade de admitir que o desfile de uma escola de samba é a manifestação artística e cultural mais importante do país. Então, acho que se relaciona muito com o que você estava dizendo. Eu estava pensando, para além da questão também estética, se você acredita que o carnaval, enquanto lugar de manifestação e de debate, enquanto lugar de trazer essas questões à tona e de discutir, se não tem sido levado a sério também para isso, se tem talvez sido encarado apenas como uma festa, né? Na verdade, os setores mais conservadores da sociedade brasileira sempre tentaram imprimir ao desfile das escolas de samba e ao carnaval um seu caráter vazio de manifestação política, né? Quando, na verdade, a ocupação das ruas por corpos é uma atividade política de uma grandeza absurda e absoluta. Então, o carnaval, desde o Brasil colonial, ele sofre um processo que é esse processo de diminuição de seu poder. Na verdade, isto é um projeto, né? Isso não é feito à toa, né? Isso é um projeto, né? Faz parte do projeto de Brasil que visa diminuir a contribuição e a participação a produção e a manifestação popular. Então, essa ideia que é uma ideia recorrente de que o carnaval e o desfile das escolas de samba é a festa, que o carnaval e o desfile das escolas de samba é a despesa da cidade, que o carnaval e o desfile das escolas de samba é a festa da depravação, né? É a festa da putaria, é a festa da sacanagem, que o carnaval é a mazela, é a exposição de nossas maiores mazelas, quando, na verdade, não é nada disso. Isso é preconceito puro, né? Isso é uma tentativa de domesticar os corpos. A nudez da mulher que é reprimida
ela é reprimida não apenas no carnaval, ela é reprimida o ano todo. Nós somos uma sociedade machista, né? E essa ideia de que o carnaval é a festa da mulher pelada, o carnaval é a festa da bunda, o carnaval é a festa do peito, isso só reforça a sociedade que nós somos, né? Isso não é não é agravado com o carnaval. Isso simplesmente demonstra que somos uma sociedade machista, né? Essa ideia de que o carnaval é a festa do samba, da batucada, do povo que dança, brinca, é simplesmente o projeto que quer dizer que pretos e pobres não podem contribuir com sua sabedoria ancestral para a construção da identidade brasileira e para a construção de um país maior. É a tentativa de continuar reafirmando que pretos e pobres eles são, vamos dizer assim, pessoas alienadas. E não é nada disso. Então, na verdade, tudo isso é um plano, tudo isso é um projeto, né? Um projeto que tem dado certo até aqui, né? Um projeto que reafirma e reforça nossas desigualdades. Um projeto que todos nós devemos lutar contra, né? Um projeto que é um projeto que o meu trabalho, de alguma forma, ele joga contra esse projeto, né? Quando eu tenho por opção levar propostas que são debates políticos, né? Quando eu tenho por opção levar propostas que dizem claramente que aquilo ali não é só uma festa para a beleza, é também uma festa para que o prefeito da cidade seja colocado numa situação jocosa para que possamos levantar um debate político, eu estou dizendo que aquilo não é só festa de beleza. Quando eu ergo um corpo preto, cravejado de balas, ensanguentado, em meio a um desfile de escola de samba, eu estou reafirmando que ali não é só lugar para festa. Eu estou reafirmando que ali é um lugar para levantar debates que são além da festa, que é a possibilidade de trazer debates para dentro da festa e produzir imagens que vão sintetizar este debate, possibilitando que este debate continue depois da festa. Eu tenho tentado fazer carnavais que suas imagens perdurem para depois da quarta-feira. E isso, para mim, é produzir arte. É produzir arte nessa ideia de produção de imagens que dialogam, de produção de imagens que se perpetuam no imaginário da cidade, e não só no imaginário da cidade, mas na perpetuação do imaginário de debate, o debate que vai falar sobre o machismo e o alto índice de agressão às mulheres no Brasil, passa pela imagem produzida, pensada para Minha Rainha de Bateria em 2020. As imagens geradas para o debate que vai falar a respeito da morte de jovens pretos em comunidades passa pela imagem do Cristo da Mangueira de 2020. Esse país que nega a contribuição popular, que nega a história indígena, que oculta a contribuição negra para a construção desse país, seja em aspectos históricos, como a própria abolição super mal contada, mas seja em aspectos de construção de identidade nacional, esse diálogo, esse discurso passa pela minha bandeira produzida para o Carnaval de 2019. Leandro, acho que é isso, né? Assim, a arte ela vem também com essa proposta do desconforto, né? E com certeza, se essa é a proposta do trabalho da arte, tem esse resultado que a gente está vendo agora. Então, tanto na indicação do Pipa, esse reconhecimento de que o carnaval está sim na arte, propondo um debate, em outras instituições também. E eu acho que um dos exemplos disso é agora, o que está acontecendo, que você foi convidado esse ano pela Keina Ellison e pelo Pablo Lafuente para ser curador do MAN de Verão e trazer as escolas de samba para o museu. Então, a expansão desses lugares de debate do carnaval e da arte. E aí eu queria saber, primeiro, quais são as suas maiores referências de artistas que já exploraram a temática do carnaval em décadas passadas dentro da história da arte,
E como é que você vê hoje, coloca hoje uma leitura mais atual para o carnaval, enquanto música, dança, estética. Então, o que a gente tinha, as referências, e como hoje a gente pode reconstruir os questionamentos, os debates dentro do carnaval. Então, o meu trabalho, né, uma referência fundamental para o meu trabalho enquanto artista de carnaval são os discursos e as propostas narrativas de um cara chamado Fernando Pamplona, que é o pai de todos os carnavalescos, né? Um carnavalesco que tem um cenógrafo do Teatro Municipal e que passa a contribuir com o desfile das escolas de samba, talvez de forma menos importante com a produção estética, mas de forma fundamental com a consciência do discurso das escolas de samba. Fernando Pamplona foi um cara que entendeu que havia um equívoco na narrativa das escolas de samba que exaltavam personalidades brancas, né, da história recorrente do Brasil e desconheciam personalidades negras que tinham muito mais afinidade com as lutas das comunidades cariocas, com as lutas das comunidades do Rio de Janeiro, que, na ocasião da transição dos anos 50 para os anos 60, representavam o que havia de mais potente nos desfiles das escolas de samba. Então, esse cara é um cara que pensou o carnaval, né? Eu gosto sempre dessa ideia de que pensar o carnaval não é produzir fantasia ou produzir alegoria, né? Pensar o carnaval, pensar, sobretudo, no comportamento do carnaval, né? E o Fernando Pamplona deixou muito claro que, ao abordar, por exemplo, a figura de Zumbi dos Palmares como enredo, muito antes do Zumbi dos Palmares virar moda, ou, por exemplo, quando pensa em abordar a figura de Chica da Silva, né? Muito antes da figura da Chica da Silva assumir, né, um destaque, inclusive no cinema nacional e no imaginário coletivo a partir da produção de novelas, com a figura da Zezé Mota e tudo mais, essa ideia de inverter o ponto de vista e aproximar o discurso de uma escola de samba às suas identidades básicas, isso é uma coisa que me encanta, né? Eu não tenho idade para ter visto a produção estética do Fernando Pamplona, mas isso não impede com que eu tenha uma admiração profunda pelo seu pensamento do papel da escola de samba, né? O seu pensamento do que pode uma escola de samba para a sua comunidade. Lembrando que comunidade é a extensão de saberes, né? Que uma escola de samba pode apresentar saberes e saberes que fazem parte de uma contranarrativa oficial. Isso é importante. E aí, como eu tinha falado antes, como você vê que é possível hoje também mudar essa narrativa, né? Quando você propõe, por exemplo, num espaço como uma seminários com temas do estereótipo do corpo da mulher preta no imaginário dos desfiles, ou quando fala da música, quando vai discutir música, estética, corpo, dança, você vê uma outra possibilidade de olhar para o carnaval e de colocar esse carnaval dentro da esfera da arte de uma maneira diferente hoje? Sim, eu acho que, na verdade, eu tenho feito eu tentado fazer do meu trabalho isso, né? Eu tenho tentado abrir essas portas a partir do meu trabalho, não com a intenção de estou abrindo portas para mim especificamente, mas com a certeza de que estou fazendo algo que reverencia os que vieram antes de mim, mas reverencia também os que virão depois, né? Porque, na verdade, quando você produz algo que acaba desencadeando este reconhecimento e entendendo que o que eu produzo, né, tem a ver também com minha fala pública, com minha postura pública, não apenas com a produção estética, eu tenho tentado militar nesse caminho, né? Eu tenho tentado militar no caminho e não apenas militando no caminho de fazer com que instituições de arte olhem para o desfile das escolas de samba da maneira que merece, mas também tentando fazer com que a sociedade brasileira olhe para o desfile das escolas de samba da maneira que merece, não só do desfile, mas do carnaval.
com o avanço dessa onda conservadora e desse pensamento conservador, e que tem como base essa tentativa de diminuição das contribuições populares, o carnaval tem sido muito questionado. Sobretudo, se você levar em conta, eu estou falando do Carnaval do Rio especificamente, porque é a área onde eu atuo. Nós acabamos de sair de uma gestão municipal que passou 4 anos demonizando o carnaval, que passou 4 anos contando mentiras a respeito do carnaval, criando uma narrativa de oposição entre carnaval e alimentar criança na creche, sem expor para a população de maneira clara que o carnaval do Rio de Janeiro não é uma despesa da cidade do Rio de Janeiro. O carnaval do Rio de Janeiro ele é uma receita poderosa que, se bem administrado, pode trazer investimento, né? As pessoas falam muito assim, pega esse dinheiro que gasta no carnaval e investe em saúde, pega esse dinheiro que gasta no carnaval e investe em educação. É isso que nós queremos. Nós queremos, mas a ideia não é que o carnaval seja uma despesa. Nós queremos que, depois do carnaval, toda a receita turística gerada, nós queremos que todos os tributos gerados a partir desse atrativo, que é cadeia produtiva, que é cadeia econômica, que emprega, que lota bares, que faz com que a tiazinha que vende cerveja durante o bloco de rua ganhe seu sustento e movimente a economia. Nós queremos que a receita dessa festa fique para a cidade, sim, mas as pessoas precisam entender que isso não é uma despesa, que investir em carnaval é investir em atividade cultural, que investir em uma atividade cultural que pode trazer benefícios, que pode trazer renda. A gente estava discutindo o carnaval como um ato político, principalmente aqui na cidade do Rio, com grandes censuras e com essa questão de limite de verbas para o carnaval. E aí eu queria fazer uma pergunta sobre as obras em si, né? Sobre o seu trabalho mais estético no carnaval. Quando você leva para a avenida enredos com questões identitárias e com uma releitura do sincretismo religioso no Brasil, como a alegoria do Jesus negro, a figura de Maria Madalena com a bandeira LGBT+, o carro de Jesus Oxalá, que foi censurado, inclusive, entre muitos outros exemplos, qual é o efeito imagético que você quer provocar com essa estética? Então, a ideia é justamente debater o Brasil. A ideia é fazer um convite para que pessoas olhem para este Brasil profundo, né? Este Brasil é o Brasil que a gente tem na identidade, né? Esse Brasil sincrético. Eu gosto sempre e eu falo sempre isso, que eu busco tratar a questão religiosa brasileira, porque, diferente de outros países, a questão religiosa brasileira ela é um dos aspectos que mais marcam a identidade cultural do país, né? Religião no Brasil, mais do que seu aspecto espiritual, religião no Brasil é um aspecto formal da cultura brasileira. Independente de questões religiosas, veste-se branco no Réveillon por uma tradição que está enraizada na cultura brasileira, que faz com que evangélicos, protestantes vistam branco no Réveillon, sem saber sequer que eles vestem branco no Réveillon por uma questão ligada a costumes e tradições religiosas afro-brasileiras. Então, a questão religiosa no Brasil, ela é uma questão de identidade cultural. Então, ao olhar para esse universo, ao fazer deste universo material de trabalho para a produção de imagens, eu estou querendo que o Brasil olhe para o Brasil. E que, mais do que olhar para o Brasil, que o Brasil debata o Brasil a partir dessas imagens. A figura de Jesus Cristo, que é sincretizada com Oxalá, num ambiente de intolerância religiosa crescente, é uma figura, é uma imagem que quer olhar para o Brasil e seguir debatendo o Brasil, né? A porta-bandeira que dança de Nossa Senhora Aparecida
ela é uma imagem política que olha para o Brasil e quer debater o Brasil. O Cristo negro, que ocupa o lugar do Cristo europeu, de madeixas louras, de corpo branco, ele quer seguir discutindo o Brasil. Então, na verdade, a minha produção de imagens, o que eu me debruço enquanto material plástico, é o Brasil que eu acredito. É o Brasil que eu acredito, é o Brasil que eu quero debater e é o Brasil que eu quero que continue na memória coletiva. E, Leandro, ainda pensando nas suas criações, eu já ouvi você falando que você trabalha com a ideia de antinovidade, né? Que é negar essa imposição de criar todo ano algo novo e sim pensar o seu trabalho como construção, né? Com enredos que dialogam entre si. Que você busca inovar mais no vocabulário estético. Aí, pensando nisso, eu queria te perguntar quais são as novas referências estéticas que você vem estudando e observando e que podem ser incorporadas nos seus próximos trabalhos. Eu queria saber o que tem te chamado a atenção ultimamente no campo estético. Cara, o que tem me chamado a atenção, mas na verdade não é uma coisa que me chama a atenção ultimamente. Eu não gosto dessa ideia do que chama a atenção ultimamente. Eu gosto da ideia do que desperta interesse contínuo. E o que me desperta interesse contínuo é um olhar para a produção da arte popular brasileira, né? São esses artistas brasileiros, né? Esses artistas brasileiros que produzem coisas do barro, que produzem coisas da madeira, que produzem coisas a partir da reinvenção de materiais que estão longe de ser materiais novos e que alcançam a nobreza a partir das mãos habilidosas e do olhar de artistas que transformam isso como um registro coletivo. Então, eu sou um profundo admirador da arte popular brasileira, né, de seus artistas brasileiros. Continuo olhando para isso, porque, na verdade, eu olho para o meu trabalho justamente tentando colocar tudo isso no mesmo barco, né? Eu gosto da palavra do sarapatel, no sentido dessa mistura, que eu acho uma mistura brasileiríssima, né? Eu gosto de colocar tudo isso neste sarapatel para poder proporcionar no meu trabalho todos esses sabores brasileiros, né? Que eu acho que é o papel da arte brasileira, né? Que é o papel da artista brasileiro afinado com as coisas do seu tempo e afinado com a produção de sabores do Brasil. Então, essa ideia de que na verdade, não é o que me chama a atenção agora, é o que eu quero continuar sabendo e conhecendo mais. Eu quero conhecer mais sobre a antiga produção de carrancas do Rio São Francisco e quero saber quem está produzindo novas carrancas hoje. Eu quero saber, eu tenho interesse em entender mais o trabalho dos artistas do Alto do Moura, mas quero saber o que esses artistas continuam fazendo no Alto do Moura. Quero saber da produção artística da Ilha do Ferro. Quero saber dessas coisas, entendeu? Então, não é uma questão de o que me chama a atenção agora. É o que chama a minha atenção há muito tempo e que eu sigo estudando com a tentativa de compreender melhor. Leandro, e para fechar, a gente não pode esquecer, né, que esse vai ser um não carnaval, evidentemente por conta da pandemia. E muitos têm dito, né, a gente escuta isso do ano passado para cá, que vai ser muito difícil pensar num carnaval, ter um carnaval, seja agora em 2021 ou em 2022, mesmo com vacina e mesmo com a pandemia controlada, por conta das perdas que a gente teve, né? Das perdas, dos lutos, dos retrocessos políticos. Mas eu acredito que isso seja um pouco diferente da sua visão do carnaval. E aí eu queria saber para você, o próximo carnaval, o que pode trazer na próxima edição que não nos afaste das urgências sociais e políticas, que mensagem o carnaval traz no pós-pandemia que até nos ajude a lidar com tudo, a ler de alguma forma esse momento que a gente está passando. Eu acho que o próximo carnaval é o carnaval da vitória da ciência sobre a ignorância. O próximo carnaval é o carnaval da vitória da vida sobre a morte.
E isso é muito significativo, né? O próximo carnaval, nós não sabemos quando será. Saberemos apenas que haverá o próximo carnaval, e isso é motivo de conforto, porque saber que haverá o próximo carnaval é acreditar ao otimismo, é acreditar à capacidade do povo brasileiro de se reerguer, e se reerguer com festa após o luto, né? Isso é uma característica do povo brasileiro. Nós estamos falando de uma ação privada quase que na totalidade de uma série de questões e que segue cantando, que segue alegre, que segue produzindo. Então, o próximo carnaval, para mim, é motivo de muita alegria e esperança que haverá um próximo carnaval. Mesmo que não saibamos quando, mas haverá um próximo carnaval, porque haverá um Brasil depois disso. E o Brasil que existirá depois da pandemia é o Brasil que segue com o seu povo, que segue com a capacidade do seu povo de se reinventar, né? Vencer a morte e celebrar a vida com festa, ato político. Porque enquanto a gente canta, enquanto a gente dança, enquanto a gente produz beleza, a gente brilha com paetê e purpurina, estamos também fazendo política. Com certeza, Leandro. Eu acho bonito isso, essa imagem que a gente pode criar, né? Para além de esperança, também é uma possibilidade da alegria, da sublimação, depois de tanta coisa, né, que a gente ainda está vivendo. Queria agradecer, então, por você ter aceitado o convite, ter conversado com a gente sobre o próximo carnaval, que a gente ainda não sabe quando vai ser, e sobre esses todos, né, que já passaram, e as imagens, certamente, dos trabalhos também, que são eternas, que elas não se finalizam numa edição, né? As suas imagens estão permanecendo para a gente e que a gente possa ainda criar muitas e ver um carnaval bem, bem alegre. Muito obrigada, Leandro. Foi um prazer imenso conversar com você. Obrigado a você. E se não deu tempo de anotar e você quiser saber quais foram as referências feitas pelo Leandro durante a conversa, acesse premiopipa.com e veja o post de referência na aba podcast. E se quiser saber mais sobre a trajetória do Leandro, ver entrevistas e textos críticos, fotos do trabalho dele, acesse premiopipa.com/Leandro-Vieira.